Fala galera, e nós estamos aqui para segmento do Gênesis, gente. E no último vídeo eu só consegui passar do Gênesis 1, criação dos céus e da terra, no primeiro dia que Deus fez uma estrela, na minha concepção. Então nós vamos adiante. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Na minha visão, isso tá lá em Gênesis 1:6. Era uma água só, era um oceano, era tipo assim, aquele negócio, um oceano no meio do cosmos. Então, o que acontece? Deus disse assim: olha, gente, tem muita água junto, vamos mudar isso. E fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Debaixo do firmamento e sobre o firmamento. Então, na verdade, aí nós só estamos falando, esse firmamento é espaço, certo? Então, já temos uma estrela e nós temos o espaço. Então, Deus separou umas águas aqui e umas águas aqui, certo? E era uma sopa, certo? Porque, imagina você pegar o nosso oceano e jogar ele no espaço sideral e ele tava lá com tudo quanto era coisa, certo? E assim se fez, e chamou a Deus, o firmamento, céus, e houve a tarde e manhã do segundo dia. Aqui nós conseguimos avançar um dia aqui, né? Então, gente, tinha uma estrela e tinha um bando de uma sopa de água, e aí ele separou uns para cá e outros para cá, uns que ficam em cima e outros que ficam embaixo. Como que Deus fez isso? Eu acho que aí estava nascendo a gravidade, é uma opinião minha. Porque se você tem uma estrela, ela tem uma atração gravitacional, concorda? Aí vem, dizer assim, Grazi, que viagem, mas é o que eu acho. Se você concorda ou discorda, manda um comentário aí. E aí, esse foi o segundo dia, quando Deus disse, vamos separar o negócio. E Jesus estava trabalhando pra caramba, né? Então, vamos separar. Na minha opinião, tá a estrela aqui, aí tá aquela sopa e a atração gravitacional começou a separar. A sopa. E aí, disse Deus também, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Olha só. Então, a sopa, de repente, Deus disse assim, ó, vamos separar essa sopa, vamos deixar a parte seca, vamos coar, né, essa sopa e vamos separar a parte seca da parte líquida, certo? Que antes era tudo o quê? Líquido, concorda? Porque ele estava falando de água, entendeu? Mas ele não disse era água limpa. Ai, Grazi, mas eu conheço água por água da torneira. Não, filhote, esquece isso, é água do mar. Sabe que a água do mar tem um monte de coisa? Então, agora imagina a água do mar primordial, que era uma sopa grossa, um caldo grosso, certo? E aí vamos separar, vamos decantar isso, entendeu? E ele também não fala se era água fria ou se era água muito fervente, concorda? Eu acho, na minha opinião, que se estava muito perto de uma estrela e tudo mais, devia ser uma água bem quentinha, né? Devia o negócio estar borbulhando. Então, você imagina o interior da Terra com águas de cima e de baixo. Então, aí começou a solidificar e a água começou a evaporar e formar uma atmosfera, que são esse firmamento. E aí aqui começou a esfriar e essa água começou a evaporar. Então, ficou uma água embaixo e uma água em cima. É a minha opinião. E a sua? Vamos ver. Aí, então chamou Deus ao firmamento os céus e houve a tarde e a manhã do segundo dia. Então já tinha aí esse movimento de separar uma coisa da outra
subiu, começou a evaporar e começou a aparecer a água embaixo, que não ferveu tanto, e uma crostinha que é a nossa terra. Olha só que legal. Porque aqui ele já está falando que tinha uma partezinha seca. E aí nós vamos para o próximo. Ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar e apareça essa porção seca. Isso está lá em Gênesis 1, 9. E assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas ele chamou de mares, que são as águas de baixo, concorda? Do firmamento. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Então, o que apareceu primeiro? Primeiro tinha que ter um planeta, né? E dá para semear o oceano? Dá. A gente tem água, a gente tem um monte de coisa no oceano, só que o ser humano agora está aprendendo essas coisas. Só que na terra, semeadura na terra, começou aqui. Então, o que veio primeiro nesse planeta? Já está formado o planeta. Veio a erva, não é? O que está falando aqui? Árvores frutíferas, segundo sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Assim fez. E a terra, pois, produziu relva, grama, né? Aquelas rasteirinhas, e as ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e também árvores boas, de dar fruto, coisa para comer, cuja semente também estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, tudo que Deus fez até agora é bom. E houve a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros do firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve a tarde e a manhã do quarto dia. Então, você imagina que esse planeta aí você está vendo da visão planetária já, você já não está mais vendo no macrocosmos, você está vendo no pequeno cosmos. Então, quando esse resfriamento da Terra começou a acontecer, o que acontece? Começou a dar para ver o quê? O Sol. E aí, a força gravitacional da Terra trouxe quem? Essa lua. Tem gente que fala que a lua é um pedacinho da terra, tem gente que fala que foi alguma coisa que veio e foi atraída pela força gravitacional da terra. E não sei se você sabe, a nossa lua, ela é tão perfeita que ela ajuda a nossa terra a estar no seu eixo. Porque a terra, ela não é assim, né? Ela não é assim, ela é assim, ela é inclinadinha. E a lua, ela ajuda a terra a manter aqui. Porque sem lua, a terra faria assim. Você gostaria de estar num negócio que tá fazendo assim? Não. E, inclusive, a nossa lua, a terra tá perdendo força gravitacional e a lua tá indo embora. Não sei como é que a gente fará isso no futuro. Jesus nos ajudará, né? Então, para você que não sabia disso, vai sabendo aí. Então, tudo que Deus fez é perfeito. Então, provavelmente nessa época de formação da Terra aí, a nossa Terra fazia assim, toda descontrolada, desbalançada. Então, Deus mandou uma lua para ajudar a segurar a Terra, para ela girar tranquilinha assim no seu eixinho e fazer a volta no Sol. Então, e a gente vamos pedir a Deus que mantenha a nossa lua perto de nós por um bom tempo ainda, né?
É, você não sabia aí, ó, a lua tá indo embora, gente, pois é. Mas não se assuste, é milímetros e, sei lá, frações a cada tempo, ela tá afastando um pouquinho. Sabia disso? Pois é verdade, procure no Google. E aqui nós estamos no 4º dia, certo? E disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Ou seja, Deus fez já de cardume, certo? Fez muitos peixes, muitos animais aquáticos. E voem as aves sobre a terra. Então, Deus povoou primeiro o mar. Oh, a ciência está descobrindo, amiguinho, que Deus encheu de seres viventes. Então quer dizer, presta atenção, qual foi o primeiro que Deus fez? Se tinha um monte de água e pouca terra seca. O que a ciência comprova? Que a vida veio do mar. Depois do mar ela foi pro aqui. Enxames de seres viventes. Diz que é só peixe? Não. Falou? Falou que é peixe? Só? Não. Cardumes e não sei o que, de vários tipos de criaturas. E depois, aves. E voem aves sobre a terra. Depois dos bichos do mar, os bichos que voam sobre o firmamento dos céus. E depois, criou Deus os grandes animais marinhos, certo? Então, tinha os bichinhos pequenininhos, e aí Deus permitiu que se formasse, Deus permitiu, tudo que acontece com a permissão de Deus, que se formassem o quê? Grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, que são os répteis, gente. Então, o que acontece? Grandes animais marinhos, seres que rastejam répteis, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies. Científica. Ciência, 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 tá? E todas as aves segundo as suas espécies, porque um pato não dá uma águia, nem uma águia dá um pato, correto? E viu Deus que isso era bom, certo? Então, tá tudo ok com Deus aqui. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E houve a tarde e manhã do 5º dia. Então, temos bichos. E disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Aí, então, depois os grandes animais marinhos, depois dos répteis, presta atenção, das aves, da multiplicação deles no 5º dia, que não são 5 dias, amiguinho, nós já conversamos sobre isso, essa história de Deus, para Deus o tempo é um negócio diferente. Deus tem um tempo longo, ele é eterno, nós é que somos finitos, certo? E aí, depois disso tudo, ciência, amigo, diz também Deus produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Aí, animais domésticos, que são aqueles domesticáveis, mais mansinhos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Agora a gente está falando de terra firme, certo? Que é o que ele está aqui, tudo colocado de forma que qualquer pessoa de 300 anos atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, fosse entender, certo? E isso já lá no tempo do EPA, antes de Jesus, já tinha essas histórias, concorda comigo? Então, tinha que ser que todo mundo entendesse, que eles entendessem lá com a ciência que eles tinham e para nós aqui, entendeu? O que a nossa ciência já provou. Então, veio essa bicharada de terra seca depois, certo? E assim se fez.
E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. E também disse Deus, agora vem, façamos o homem à nossa imagem, presta atenção, façamos, ou seja, quem é que fez? Deus foi lá e fez? Não, ele chamou Jesus e chamou o Espírito Santo e disse, galera, vocês que são eu mesmo, também, nós, vamos fazer esse camarada, certo? Conforme a nossa semelhança. Você quer saber como é que é Deus? Deus não é como um cachorro. Ai, meu Deus, Deus não tem um corpo de pessoa e uma cabeça de crocodilo. Pelo menos é o que ele está falando aqui. Para você que confia na palavra de Deus, então quer dizer, esses deuses indianos não fazem parte dessa história. Se você é indiano, se você concorda com essas coisas, tal, então, ou alguns deuses egípcios e tudo mais, não é o mesmo Deus. Então a gente tem que separar as histórias, certo? Se você está lendo esse livro, se você reza nessa cartilha, amigo, você não pode querer juntar tudo num caldeirão e fazer a mesma coisa, porque não dá para comer feijoada com suco de laranja tudo junto, cozido no mesmo caldeirão, concorda? Você toma o suco no copo e você come a feijoada no prato, certo? Não tem como você... Você entendeu, né? Você não vai colocar o pudim diante do seu feijão, concorda? Então, tem gente que coloca, mas assim, não é uma coisa muito normal. Vamos falar a verdade. Então, quando você está falando de cristianismo, quando você está falando de evangélicos, de católicos, de cristãos, gente que segue a Bíblia, então é isso que está falando, cara. Então, não pode juntar tudo. Ah, mas eu acredito que tem o Deus cachorro. Então, meu amigo, não tá aqui, tá em outro departamento na livraria, certo? Nós estamos falando de Bíblia. Então, a Bíblia é o livro sagrado, o livro guia do cristianismo. Então, você é cristão, você é católico, você é evangélico, você tem que entender que se você diz que você é cristão, o Cristo primeiro teve todo o segmento do que aconteceu até chegar ao Cristo. E os discípulos de Cristo é o que está nesse livro. E é a explicação de tudo que há para nós. No caso, eu acredito nisso. E para mim isso é verdade. Você entende? E se para você isso é verdade, então você tem que seguir. Então, se você quer saber como é que é Deus, Deus é como você, amigo. Certo? Certo, minha amiga? Deus é exatamente como você. E Deus não tem sexo, Deus é homem e Deus é mulher. Certo? Então, a imagem de Deus... Então, Deus tem 2 braços? Tem. Deus tem tantos dedos? Tem. Deus tem 2 olhos? Tem. Deus tem boca? Tem. Deus tem pé? Tem. Certo? Deus tem barriga? Tem. Tem orelha? Tem. Então, pode ter certeza, porque aqui está escrito que Deus é como nós, como um ser humano. Deus tem cabelos? Tem. Como é que eu sei? Né? Porque lá no final da Bíblia é dito como é que é a situação glorificada lá no céu já, explicando para nós bonitinho. Então vamos lá? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é semelhante? É como nós. Quando você vê uma boneca da Barbie, tudo bem que não é muito normal alguém ser como a Barbie. Mas ele quer ser a Barbie, né? Aqueles que se fazem cirurgião, esquece isso. Bom, então, parece um ser humano, certo? Então, o princípio é esse. 2 bracinhos, 2 perninhas, uma barriguinha, olhinhos, uma boquinha, um nariz, certo? Então, isso é um ser humano, uma proximidade, certo? Uma semelhança, tá? Tenha esse que nós estamos criando, domínio. O que é domínio, amigo? Poder sobre peixe do mar, ave do céu, animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Então, peixe do mar, ave do céu, animal doméstico, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. E criou, pois, o homem à sua imagem,
e a imagem de Deus o criou. Você entendeu? Deus criou o bonequinho conforme sua imagem e a imagem dele se projetou nesse bonequinho. Então, nós, querido, somos como um espelho para refletir a imagem de Deus, porque a imagem de Deus nos criou. Você entende isso? O poder que há nisso? Então, amigo, não tem Harry Potter, feitiçaria, macumbaria, e um monte de coisa que as pessoas acham que precisam fazer para ter poder, certo? Você é o espelho de Deus. O que Deus pode? Deus pode tudo. O que você tem que refletir a imagem de Deus para ser aquilo que Deus comandou você para ser. Então, quando você não está refletindo a imagem de Deus, aquilo que Deus combinou, fez você para fazer, você está fora do esquadro. E aí as coisas não vão dar certo para você. Você é um carro, você quer voar que nem avião, não vai dar certo. Você é pé, e aí você quer fazer coisa que mão faz. Você é mão, você quer fazer coisa que o olho faz. Não vai dar certo para você, amigo. Então, Deus fez você com uma finalidade. Então, tem gente que canta que é uma maravilha. Olha para mim, eu falo pra caramba, mas eu não canto. Se eu cantar, eu espanto. Você entendeu? Então, não tem como. Então, Deus fez você e a imagem dele, entendeu? A imagem de Deus o fez. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus está refletido em você e você é um espelho para refletir essa luz, para botar poder em ação. Não é maravilhoso demais? Gente, isso assim é formidável. Se você não entendeu ainda o poder que Deus deu na sua mão, quando você lê isso, se você não fica surpreendido, não sei mais o que você vai te surpreender. E nós estamos chegando a 20 e poucos minutos desse vídeo. E se você quer continuar vendo, que eu vou esmiuçar um pouco mais essa parte da formação do homem. Então, parte para o próximo. Beijo!